Glória a Deus. Boa noite, igreja. Abra a sua Bíblia no livro Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. E a partir do verso de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. E em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. E então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. E ao ver a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecado. E Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seu pecado está perdoado, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. O homem levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém? A palavra de Deus, ela diz que pela segunda vez Jesus ele vai retornar a Cafarnaum, aonde ele tinha já curado, feito curas. E quando Jesus ele chega nessa cidade, uma cidade pequena, ele chega sem alvoroço. Ele vai se hospedar na casa de alguém. O texto não fala em qual casa Jesus estava se hospedando. Poderia ser a minha, poderia ser a sua casa. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a ver que naquela casa existia uma presença diferente. Correu um boato que Jesus estava naquela casa. E a pergunta aqui eu quero fazer nessa noite é: será que, qual é o boato que corre na nossa vizinhança a respeito da nossa casa? Será que eles dizem: olha, naquela casa existe Jesus, naquela casa Jesus está? Porque Jesus ele chega, e o boato que corre que em determinada casa de Cafarnaum, a presença de Jesus estava ali naquele lugar.
As pessoas identificavam que naquela casa, naquele lar, naquela família, existia uma presença diferente que atraiu as pessoas até aquele lugar. E a pergunta, torno a fazer a pergunta para mim e para você nessa noite: o que é que os nossos vizinhos estão falando a respeito da nossa casa? Será que eles dizem, naquela casa existe a presença de Jesus? Será que no apartamento vizinho, o nosso vizinho pode dizer, ali existe a presença de Jesus? E se alguma coisa apertar com outro vizinho, ele pode dizer, olha, vai no vizinho da frente, porque ali existe uma presença poderosa de Jesus. Ele pode fazer uma oração para você, ele pode te dar uma palavra. A Bíblia diz que correu no meio da vizinhança que Jesus estava hospedado naquela casa, e de repente as pessoas começaram a ir naquela casa. Jesus começou a fazer uma reunião na sala. Ele começa a falar, talvez para 4 pessoas, mas as pessoas que estão ouvindo começam a entender. Tem um ensinamento diferente naquele lugar, e as pessoas começam a chegar. A casa começa a ficar cheia, a sala começa a ficar cheia, o quarto, a porta do quarto começa a ficar cheia, a janela começa a ficar gente pendurada, na porta de saída as pessoas começam a chegar, até que uma multidão fica ali naquela casa, lota aquela casa, e Jesus começa a ministrar a palavra de Deus, porque aonde Jesus está, existe uma atração poderosa, aonde as pessoas querem estar. Jesus, ele tem um magnetismo, a presença de Jesus, ela tem um magnetismo que faz com que as pessoas queiram ficar perto de você, ou não. A Bíblia diz que Jesus, ele começa a ensinar, e de repente chega no ouvido de 4 moços. Esses 4 moços eram amigos de alguém que não podia andar, que era um paralítico, que ele não tinha força para andar. Mas aqueles 4 amigos, eles disseram, olha, vamos levar ele até Jesus. A pergunta que eu quero fazer aqui nessa noite: você é um dos amigos que levam a pessoa até Jesus, ou é aquele paralítico que precisa ser carregado? Existem muitos paralíticos que não têm amigo igual esse tinha, e a gente pode contar no dedo quantos amigos a gente tem. Está chegando o final do ano agora, e o nosso WhatsApp vai começar a bombar de mensagem de Feliz Natal, de pessoas que nunca te deram bom dia durante os 365 dias, talvez lá na rede social. Mas a pergunta que eu quero perguntar nessa noite é: será que se você levantar sua mão para cima, tirar um dedo do meio e fazer assim, eu tenho pelo menos 4 amigos verdadeiros, aonde eu posso contar, aonde pode me ajudar quando eu não posso caminhar, aonde pode me levar aonde eu não consigo chegar? Esse homem não conseguia chegar até Jesus. Esse homem, se você prestar atenção, ele não tem nem mais fé, ou eu não sei se ele tinha fé um dia, mas ele tinha amigos, e esses amigos, a Bíblia diz que tinha fé, e eles disseram: vamos levar Jesus, vamos levar o fulano até Jesus. E aí eles pegam uma maca, eu não sei se você, a maca era tipo duas madeiras, um pegava de um lado, outro pegava do outro, onde tinha talvez uma lona, algo que deitava o aleijado. Um pega de um lado, o outro pega do outro, e eles começam a levar esse paralítico até Jesus. Ah, meu amado,
Queria você, talvez, se tivéssemos pelo menos 4 pessoas que nos animasse quando nós queremos desistir, que nos alegrasse quando nosso coração está triste, que nos levasse até Jesus quando a gente já não quer mais caminhar. Talvez a pessoa que está faltando do seu lado aí, o banco está vazio. Talvez a pessoa seja o paralítico, mas está faltando 4 pessoas. Está faltando amigos para dizer: olha, caminha mais um pouco, eu vou contigo, vamos junto. E a Bíblia diz que eles vão levar esse paralítico até Jesus. Eles carregam numa maca até Jesus 4 homens. Mas quando chega na casa, por causa da multidão, eles não conseguem levar o paralítico até Jesus. Sabe, tem momentos na nossa vida que a multidão atrapalha. Tem momentos da nossa vida que não tem a ver com multidão. Eu sempre costumo dizer aqui que quando Deus ele olha lá de cima, eu começo a imaginar que seja de cima, mas pode ser do lado, eu não sei, pode ser no multiverso, eu não sei de onde que Deus olha, mas quando Ele olha para mim, para você, da onde Ele está, Ele não olha para a multidão, Ele olha para cada coração. É por isso que cada pessoa, a igreja cheia ou não, quando a igreja está cheia, algumas pessoas vão ter uma experiência poderosa com Jesus, outras pessoas não vão ter experiência nenhuma, outros vão chorar, outras não vão sentir nada. Sabe por quê? Porque a adoração ela é individual. Aleluia, a presença de Jesus é para todos, mas tocar nas vestes de Jesus não é para todos, é para aqueles que decidem, é para aqueles que crê, é para aqueles que dizem: olha, se eu tocar somente na veste de Jesus, eu serei curado. Aquela mulher não estava preocupada se existia uma multidão. Muitas vezes a multidão, ela nos impede de ir até Jesus. O homem muitas vezes nos impede de ir até Jesus. As regras nos impedem de ir até Jesus. Não existe regra para ir até Jesus. Não existe regra para adorar a Jesus. Você pode adorar sentado, você pode adorar em pé, você pode adorar com lágrimas, você pode adorar com um sorriso, você pode adorar falando línguas estranhas, aleluia. Você pode adorar abrindo a sua boca, dizendo glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia, Ele não quer que a adoração seja como soldadinhos, não. Ele quer que a nossa adoração ela venha do nosso coração. Esse homem ele não tinha força para caminhar, mas ele tinha amigos. Ele não tinha força para caminhar, mas ele tinha pessoas que tinham fé, pessoas que acreditavam que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele tinha amigos que já tinham ouvido falar que Jesus já tinha passado em Cafarnaum e tinha feito milagres. Nós precisamos de amigos que nos levem até Jesus, que nos leve até os pés de Jesus. Quando chegam lá, eles vê uma multidão que atrapalha, uma multidão que não deixa as pessoas chegarem até Jesus. Talvez ali naquela reunião de Jesus, muitas pessoas voltaram, foram para lá, não conseguiram ouvir nada, não conseguiram ver Jesus, e voltaram, e falaram: olha, quem sabe outro dia. Mas aqueles amigos do paralítico, eles olham ali, e eles veem que a multidão não deixa ter acesso até Jesus, e eles pensam: nós não podemos voltar aqui com mão vazia. Nós não podemos voltar aqui como a multidão vai voltar. Nós precisamos fazer algo para chamar a atenção de Jesus. Sabe, quando a gente vem na casa de Deus, um dos pensamentos que a gente tem que ter é: eu não posso voltar para minha casa
da mesma maneira que eu entrei. Eu preciso voltar com algo diferente. Eu preciso ter uma experiência diferente. E para que eu tenha uma experiência diferente, eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso abrir os meus ouvidos. Eu preciso abrir os meus olhos espirituais. Eu preciso estar atento às oportunidades. Essa é uma oportunidade que você criou para estar aqui. E você muitas vezes está perdendo a oportunidade, porque a palavra de Deus, ela diz que Deus habita no meio dos louvores. E deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você pense que é só na hora que você levanta a mão aqui e canta como nós estávamos cantando, os louvores muito abençoados. Não. Deus habita no meio da nossa adoração. Deus habita no meio do nosso clamor. A minha oração nessa noite é que os nossos olhos, eles espirituais possam ser abertos, para que nós possamos ver a presença de Jesus, para que nós possamos ver que Deus está aqui, que existe uma majestade, uma glória, uma presença neste lugar. A minha oração é, ontem quando nós estávamos aqui orando na nossa segunda noite de oração, há um texto que Deus me colocou no meu coração, foi Isaías capítulo 6, quando diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías, ele consegue contemplar Deus, ele consegue ver a glória de Deus, ele consegue ver a majestade de Deus, ele consegue ver anjos no trono, rodeando o trono de Deus, ele consegue ver aquilo que ele não via quando Uzias estava vivo. E nós precisamos matar algumas coisas na nossa vida, para que possamos abrir os nossos olhos e enxergar a glória de Deus. Sabe, a glória de Deus, ela não tem nada a ver com multidão, ela tem a ver com coração e adoração. Moisés no deserto, ele viu a glória de Deus. Salomão no meio da multidão do povo, ele viu a glória de Deus. Então não é o lugar, é ele, aleluia. Não é o ambiente, o prédio, é a presença que eu carrego, buscando ele. Aqueles amigos falam, não podemos voltar aqui, não podemos voltar para nossa casa sem receber o extraordinário de Deus na minha vida. Você tem que sair daqui nessa noite dizendo, eu não saio daqui sem receber a presença de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque quando você recebe uma presença poderosa, você sempre quer mais, você quer voltar. A palavra de Deus, ela diz que eles, por causa da multidão, ele não tinha como levá-lo até Jesus. Então eles, o que eles fizeram? Eles subiram no telhado e eles começaram a quebrar o telhado daquela casa. Não importa se eu vou ter que pagar depois. Eles não estavam perguntando, eles não estavam preocupados com o quanto que eles iam gastar para consertar o telhado de novo. Ele não estava preocupado no preço que ele tinha que pagar. Ele só queria ter acesso a Jesus. Ei, deixa eu perguntar uma coisa, não importa o preço que eu tenha que pagar para ter a presença de Jesus na minha vida, não importa o preço que eu tenha que pagar para me atrair a atenção de Jesus. Se é acordar mais cedo, eu acordo, se é dormir mais tarde, eu durmo, se é separar um templo de intimidade, de adoração, eu separo. Eu preciso entender que eu preciso pagar um preço para ter um momento de intimidade, aleluia, e atrair o olhar dele. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa dizendo, pastor, me ajuda, eu estou precisando de ajuda nisso, e nisso, e nisso, e começou a lamentar, e eu falei para a pessoa, olha, hoje à noite tem oração. Isso no WhatsApp, papo. Falei, hoje à noite tem oração. Eu vou estar orando pela sua vida. Vai lá
vamos orar junto e depois eu te atendo e a gente conversa. O papo acabou, até agora não teve mais resposta de nada, porque nós queremos as coisas artificiais. Jesus não sabe, eu não sei se você já pode, sabe, Jesus não tem uma conta no Instagram, Jesus não tem uma conta no TikTok, Jesus não tem uma conta no X. Sabe por quê? Porque o relacionamento que Jesus quer comigo, com você, não é um relacionamento artificial. Não é um relacionamento onde eu digo eu tenho 500 mil, 2 mil, 10 mil, 14 mil pessoas na minha conta que são meus amigos, mas eu não tenho relacionamento nenhum. Deus, Jesus, talvez ele queira, aleluia, ele não se importa de ter amizade com uma única pessoa, contanto que seja uma amizade pura e verdadeira. É aquilo que ele mostra com aquela mulher que está ali no tanque de Samaria, que nós conhecemos como a mulher samaritana. Uma mulher, Jesus, ele dá uma das maiores revelações profundas do Evangelho, ele pregou para uma mulher, aleluia, uma revelação de Deus, do céu, da eternidade. Ele pegou para uma pessoa, Nicodemos. Ele quer, sabe, ter um relacionamento contigo, ele quer ter um relacionamento comigo, e não importa, os amigos deles não estavam preocupados o quanto tinha que pagar. Mas se você quebrar o teto, o telhado, você vai ter que pagar depois. Não importa, o importante é a presença, é mais importante do que aquilo que eu tenho que pagar. Sabe, enquanto a presença de Deus não for mais importante de tudo aquilo que você acha que é importante, você nunca terá aquilo que Deus tem para a tua vida, que é a intimidade profunda com Ele. Às vezes a gente não dá valor a isso. Eu tenho certeza que ninguém, hoje na sua oração, quando você fez, você não agradeceu a Deus por uma coisa simples que você tem todo dia, que só sabe, que só vai saber o preço e quanto Ele está disposto a pagar quando não tem mais aquilo. Talvez eu e você não oramos hoje dizendo: Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro, porque está fácil demais. Mas eu tenho certeza que aquela pessoa que morreu com falta de ar, talvez no hospital, ele daria o que ele daria a casa, ele daria tudo que ele tinha no banco, talvez pelo um bujão de, sabe, um tambor, um bujão de ar, para que ele pudesse respirar mais um pouco. Sabe, pergunta o quanto que vale um ar, alguém que está morrendo afogado, ele daria tudo. Ele não pensa em casa, ele não pensa, sabe, em trabalho, ele não pensa em carro. A única coisa que ele pensa quando ele está morrendo afogado: eu preciso de ar, eu preciso de ar. Enquanto Jesus na nossa vida não for igual o ar que nós precisamos, ele não vai ser nada. Ele vai ser sempre uma experiência do final de semana, uma experiência de uma quarta-feira. Enquanto Jesus ele não for mais importante do que qualquer coisa, eu quebro o telhado, não importa, vai ter que consertar, não importa o preço que eu tenha que pagar, eu mando os melhores arquitetos, os melhores pedreiros fazer tudo de novo, mas eu quero ter a presença dele. Eu quero levar, eu quero chegar até ele. E olha que você não vê nenhuma atitude do paralítico, porque quem estava precisando aqui não eram os 4 amigos, era o paralítico. E muitas vezes a gente está precisando tanto, mas a gente não quer fazer a nossa parte. É por isso que perguntas que quando a gente olha na Bíblia parece boba que Jesus faz, como a pergunta que ele faz para o cego: o que é que você quer que eu faça? Porque tem pessoas que
que eles preferem reclamar do que tomar uma atitude e mudar de vida. Porque se você olhar para o Bartimeu e olhar para ele, se eu estivesse naquela época olhando para ele, perguntasse, não tinha nexo de perguntar para ele, o que você quer que eu faça? Ele era cego. Mas muitas vezes nós somos cegos e nós não enxergamos que somos cegos. E aí Jesus precisa perguntar realmente, o que você quer? Bartimeu sabia, eu quero ser curado, mas o cara do tanque de Betesda, ele não sabia. Jesus fala, você quer ser curado? Ele diz, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloca no tanque. Ele não sabia o que é que ele queria naquele momento, mas esses 4 homens, ele sabia, e nós queremos levar nosso amigo até Jesus, e não importa o preço que temos que pagar. E olha que eles não estavam buscando para ele, estavam buscando para o outro. A fé desse homem, desses 4 homens, é maior do que muitas fés, porque ele não estava buscando para ele, estava buscando para o amigo. E nós muitas vezes não temos força para buscar para nós mesmos. Talvez nós sejamos o paralítico que precisa ser carregado. A Bíblia diz que eles quebram o teto e eles vão descendo. Imagina a cena, irmão. Jesus sentado na sala ali, ensinando, e de repente começa a cair pedaço do teto no meio. Jesus começa a olhar para cima juntamente com os fariseus, e de repente uma maca começa a descer devagarinho, sabe? Os fariseus ficam pirados, loucos. O que eles estão fazendo? O que está acontecendo? Por que estão chamando a atenção? Sabe? Parece até muitas vezes em algumas igrejas, parece até um pecado se alguém estiver num culto como esse e de repente alguém dizer glória a Deus, todo mundo olha, o que está acontecendo? Alguém pecou, porque chamou a atenção. E Jesus está procurando pessoas realmente que chamem a atenção. Jesus está procurando realmente pessoas, como ele disse, que bata a porta com insistência e faça barulho. Não importa se vai acordar o vizinho, aleluia. Não importa se vai incomodar o outro, sabe? Como diz um homem antigo, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa se vão pensar de mim, se eu sou louco, eu quero abrir a minha boca, adorar, exaltar o nome de Jesus. Não importa quem está do meu lado, na frente ou atrás, eu quero chamar a atenção dele. Eu quero crer que Jesus está ensinando ali, eu nem sei o que ele está ensinando, mas ele para tudo e ele começa a olhar, porque quando a gente chama a atenção de Jesus, parece que o céu se cala para ouvir uma adoração, para ouvir um clamor. Foi aquilo que aconteceu lá em Atos capítulo 16. Paulo e Silas estão presos, um monte de gente preso em várias celas, eles estão ali e de repente a Bíblia diz que eles começam a chamar a atenção de Deus, eles começam a adorar, eles começam a louvar, eles começam a cantar um hino. Eles dizem, nós não podemos nos locomover, não podemos andar, não podemos fazer aquilo que nós podemos fazer, mas nós podemos adorar em vez de reclamar, nós podemos exaltar em vez de reclamar. Eles começam a cantar e a Bíblia diz que perto da meia-noite houve um barulho ali naquele lugar e Deus parou o céu, parou a terra e enviou um anjo para abrir a porta do cárcere daqueles homens. Quando abrimos a nossa boca para adorar a Deus, aquilo que nos prendia não nos prende mais, aquilo que nos paralisava não nos paralisa mais. Quando nós abrimos nosso coração, a nossa boca para adorar, a gente começa a ligar os céus e a terra junto em uma só conexão, em um só ambiente. A gente abre um outro portal, aleluia, um portal eterno, um portal divino, onde a graça soberana de Deus, a presença de Deus, ele vem naquele lugar. A
Bíblia diz que eles baixam, e olha o que fala: então abriram um buraco no teto, acima de onde estava, e em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente de Jesus. Não foi de lado, foi na frente. E olha o verso 5: e ao ver a fé do paralítico, não é isso? Não, o paralítico não tinha fé. Ao ver a fé deles, dos amigos do paralítico, ao ver a fé deles, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Jesus, ele não disse nada para os amigos, ele disse para o paralítico, porque os amigos estavam buscando pelo paralítico. A meu marido não veio na igreja, a minha família está sendo destruída, e você o que está fazendo? Você está buscando por ela? Você está buscando pelo seu filho? Você está buscando pelo seu marido? Você está buscando pela sua esposa? Porque muitas pessoas, elas vão ser impactadas pelo poder de Deus através da sua fé. Talvez o seu casamento vai ser restaurado através da sua fé. Não era o paralítico que estava buscando, eram os homens. Mas quando Jesus vê a fé deles, abençoa o paralítico. Jesus vai ver a tua fé, vai abençoar o teu menino. Agora, nesse texto, a gente vê uma fé extraordinária que ultrapassa a barreira. Ela chama a atenção de Jesus e ela produz mudança impossível de serem negada. Nesse texto eu aprendo que uma fé extraordinária, como a fé desses homens, é uma fé que rompe barreiras. Os 4 homens não aceitaram a porta fechada. Os 4 homens não aceitaram não ter acesso a Jesus. A fé extraordinária, ela sempre encontra um caminho. Ela sempre encontra um caminho. E o caminho é: eu vou vencer qualquer obstáculo para mim chamar a atenção de Jesus. Que tipo de fé é a sua nessa noite? É a fé do paralítico, que é uma fé morta, paralisada, ou é a fé dos seus amigos, que venceram barreiras para chamar a atenção de Jesus? Segundo, eu vejo que uma fé extraordinária, ela move o coração de Jesus. Olha o que diz o verso de número 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Jesus, ele viu a fé deles. A nossa fé, ela precisa gerar atitude, ela precisa gerar passos, ela precisa gerar obras. Quando Deus diz para Josué: Josué, tenha fé, aonde você colocar a planta dos pés, eu vou te dar. Ou seja, não fique parado, não fique reclamando. Ore como se tudo dependesse de Deus, e haja como se tudo dependesse de você. A única coisa que caiu de graça e não cai nunca mais é o maná. O maná foi a providência de Deus, porque o povo estava cativo ainda, o povo estava no deserto. Mas a partir do momento
que eles entraram em Canaã, a partir do momento que eles entraram na terra prometida, eles agora tinham que vencer, eles tinham agora que conquistar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, não tem nada a ver com Canaã lá atrás, tem a ver que você, enquanto você andava sem ter um conhecimento de Jesus, Ele ia fazendo milagre, Ele ia operando, as coisas iam acontecendo, mas a partir do momento que você levantou a sua mão, entrou na Canaã espiritual, agora você é guerra, agora você tem que lutar, agora você tem que guerrear, agora você tem que avançar, e cada passo que você dá, Deus dá um passo com você. Quando Josué chega no Rio Jordão, Deus diz: olha, vocês vão atravessar o Rio Jordão, estava em época de cheia, transbordando, e Deus diz: agora vocês atravessam o rio, mas como? Vai morrer todo mundo afogado. O que eu te disse lá atrás, Josué? Coloca o pé, avança, dá um passo, aleluia, ore como se tudo dependesse de Deus, e haja como tudo se dependesse de você, faça a sua parte. E a Bíblia diz que quando Josué com os sacerdotes, eles colocam o pé na água, a água vai parando, ele coloca outro pé, o rio vai parando, ele coloca outro pé, o rio vai parando, e cada passo que ele dá é confirmado pela providência divina, aleluia. Terceira coisa que eu aprendo aqui, a fé extraordinária, ela produz uma mudança completa na minha vida. Verso de número 10, diz o seguinte: mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecado. Então disse ao paralítico: levanta-se, pega a tua maca e vai para a tua casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua maca, saiu andando diante de todos. Uma fé extraordinária produz mudança completa na nossa vida. Quando a gente tem uma fé desses homens, desses 4 homens, a nossa vida muda, a nossa atitude muda. Agora, qual que é o teto ou a parede que você precisa quebrar para você ter um acesso até Jesus? O que estava impedindo aquele paralítico de descer era o teto. Ele foi quebrado. O que estava impedindo Isaías de ver a glória de Deus era o rei Uzias sair da vida dele. O texto vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e subir no trono. A pergunta é: o que está te impedindo de viver uma vida extraordinária? Qual é o obstáculo? Deus, Ele quer se revelar. Ele quer que você chame a atenção dele. Como Bartimeu: Senhor, filho de Davi. Pessoal, quieto, não incomode o mestre. Quanto mais as pessoas falavam não incomoda, ele dizia: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. O que é que tem impedido você de chamar a atenção de Deus e viver o extraordinário? Fique de pé. Aquele paralítico era o teto. Talvez você seja algo que está te pedindo, talvez seja amizade, talvez seja algo que está te prendendo como um vício, algum vício que está te prendendo. Nessa noite
Deus quer que você quebre essa barreira, para que você possa chamar a atenção de Jesus. Se você nessa noite, e se você ainda espera terminar esse final de ano com uma fé sobrenatural, uma fé, não uma fé do paralítico, mas a fé daquele que ajuda, daquele que carrega, daquele que vence barreira, eu gostaria de convidar você para sair do seu lugar, e eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Deus tem o extraordinário para a tua vida nessa noite. Oh Espírito Santo, sai do seu lugar, isso. Aleluia. Seja qual for o teu Oh aleluia. eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono, Sai do seu lugar se essa palavra falou contigo nessa noite e você sente, tem uma barreira, e eu preciso vencer essa barreira nessa noite. As nossas vitórias são vencidas passo após passo. A prisão não é eterna. Fale com ele. Eu vou orar por você, mas comece a falar com ele nessa noite. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. E à meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há. Coloque a mão no seu coração. Senhor amado, Deus eterno e todo-poderoso, a tua palavra foi ministrada, ó Deus, nessa noite, Pai. Como diz o livro de Jeremias, não é a tua palavra como o martelo que despedaça a rocha, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero orar nessa noite, ó Deus, que todo impedimento, ó Pai, que tem impedido a tua igreja de avançar, que tem impedido, ó Deus, essa família de avançar, esse homem, esta mulher, meu Deus, este jovem, Senhor, de avançar, meu Pai, que caia por terra agora, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Senhor, queremos ter a fé, ó Deus, daqueles 4 amigos do paralítico, ó Pai. Deus, que não viu barreira, ó Pai, que venceu a multidão, ó Pai, que venceu o obstáculo do teto, meu Pai, aleluia, porque o objetivo deles era chegar até a Ti, ó Pai. O objetivo deles, ó Deus, era chamar, meu Deus, a Tua atenção. Eu oro nessa noite, Pai, pedindo a Deus que o Senhor venha derramar da Tua graça,
Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, o teu povo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, quebra toda barreira, Senhor. Quebra todo laço, todo impedimento, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo, ó Deus, cura. Em nome de Jesus eu profetizo nesse casal, nessa família, nesse casamento, Pai. Eu repreendo agora toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, Senhor. Toda obra da morte eu repreendo agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar, meu Deus, a tua igreja. Aleluia. Levante sua mão direita para o alto e ore comigo. Diga: Deus, eu creio que todo muro, que todo obstáculo que estava me impedindo de ter acesso à tua presença, cai por terra nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Será que você pode abrir a sua boca, dar um glória a Deus, aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Domingo nós temos a nossa Santa Ceia, e eu queria convidar você para estar conosco nos nossos dois horários, às 9 e às 18 horas. Eu creio que nessa noite Deus ativou a fé, a sua fé nessa noite. Amém. Aquela mesma fé de Abraão, fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé daquele paralítico. E por que não dizer a fé de Bartimeu, que enquanto não chamou a atenção de Jesus, ele não parou de gritar, de clamar. A palavra de Deus, ela diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ei, Deus tem um plano para a tua vida. Amém? Você não sabe ainda, mas Ele sabe. Você não sabe ainda, mas a palavra de Deus, ela diz: se você clamar, Ele vai revelar. Se você clamar, Ele vai te mostrar. Em nome de Jesus, estenda suas mãos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, por essa quarta-feira extraordinária. Deus, oramos, ó Deus, para nossa oração amanhã à noite, às 19 horas. Estaremos orando juntamente com a tua igreja, juntamente com o teu povo. Mas por enquanto, Pai, abençoa o teu povo a ida para a sua casa. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no seu e no meu coração. Se você crê, diga amém.